E aí galera, bem-vindos a mais um Respirando Grêmio. E o papo hoje é por que o tricolor dos Pampas, mesmo ganhando a Libertadores, sendo o atual campeão da América, o maior campeão da América aqui do Brasil, junto com São Paulo e Santos, não tem na mídia o espaço que os títulos lhe conferem, os últimos títulos, Copa do Brasil, Libertadores e os bons campeonatos que tem feito. Isso na mídia nacional. Na mídia nacional. E a gente vai começar, eu acho que eu vou começar com um exemplo que me ilustra muito isso, que é a ESPN, que no dia da final, o Grêmio e Lanús, o segundo jogo, o programa Bate-Bola, né, que antecede a final, ali pelas 6, 6 e meia, Sim. começa falando do Palmeiras, que tinha contratado o Roger como treinador. E na mesma ESPN, depois, no Linha de Passe, que deveria falar sobre a rodada da quarta, metade do programa é destinado ao título do Grêmio na Libertadores. Sim. E a outra metade a final do Flamengo, que aconteceria no outro dia, o primeiro jogo contra o Independiente. E quando o Flamengo enfrenta o Independiente, na semana seguinte, o programa é todo dedicado ao segundo jogo do Flamengo Independiente, não dando nenhum espaço para o jogo da terça, que tinha sido Grêmio e Pachuca pela semifinal do Campeonato Mundial. Por que isso, gurizada? É uma questão basicamente regional, ao meu ver. E o que me incomoda mais nessa relação é que eles não parecem compreender que, por mais que as emissoras situem, né, em Rio e São Paulo, elas são emissoras nacionais. Tem assinante no Brasil inteiro. Exatamente. Só que todas elas, inclusive fechadas e canal aberto também, né? Todas elas se comportam como se trabalhasse para uma audiência composta quase que de forma exclusiva por paulistas e cariocas. E carioca, é impressionante isso aí. Carioca, eu acho assim, ó, se fosse pauta livre, os jornalistas da Fox, ESPN, Sport TV, Esporte Interativo e dos canais abertos, Band e Globo, eles só falariam de 4 times. Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E Corinthians e Flamengo sempre, e os demais são maleáveis, né? O Palmeiras com essa fase dele mais rica, né? Mas os fixos que tu falou, Flamengo e Corinthians. Os demais acho que vão mudando de acordo com mais o São Paulo, né? Mas eles têm uma tara pro Palmeiras e São Paulo, impressionante. Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Corinthians. Cara, se a gente sente isso, até foi legal quando eu postei isso há muito tempo. Um cara que é torcedor do Brasil de Pelotas botou, agora vocês entendem como a gente se sente em relação à mídia do Rio Grande do Sul. Porque a gente vê, verdade. Sim. A gente sofre de lá e ele sofre daqui. Exatamente. Até... O Caxias é o líder do campeonato e não tem uma mídia proporcional à liderança do gauchão. Mas nisso, até dentro da nossa pauta, no final do ano passado, quando eu estive em São Paulo, enfim, para visitar os amigos e tal, lá eu tenho um amigo meu, o Guilherme, que é colorado, enfim, e aí a gente vai, aquela coisa de, conversa daqui, do Cardenal, lá e tal. E aí chegou um determinado momento da conversa que ele chegou e falou pra mim, cara, a gente já estava, acho que já na semifinal, perto dela, da Libertadores. E ele disse, cara, eu não vou, obviamente por razões óbvias, eu não vou torcer, mas eu vou te dizer que eu tô achando o máximo, eles estão tendo que falar da gente. Eu tô achando isso sensacional. Aí eu, não, isso é ótimo, assim. E tu não sabe que ele, morando hoje em São Paulo já há uns 3, 4 anos, ele disse que lá ele sente falta das notícias do Inter, enfim, e é um grande problema. Isso não é exclusivo com o Grêmio, vocês acham? Isso afeta é algo regional. Isso afeta a Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Santos. E lá pra cima muito mais, né? Bahia, Não é muito longe. O próprio Cruzeiro, quando ganha a Copa do Brasil no ano passado, não se tem uma grande exposição. Não se tem um grande destaque. Pois cara, mas eu tenho... Se o Flamengo ganha, é outro... Não, mas eu tenho... Aí eu vou discordar aí para o Brasil. Cara, eu vou discordar um pouco de vocês, velho. Eu acho que o Cruzeiro e o Atlético tem mais mídia que o Grêmio e o Inter, cara. Eu não sei se pela proximidade de Belo Horizonte com Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acho que se tiver... Agora a maioria dos programas estão no Rio de Janeiro. Se tiver, ligeiramente. Cara, eu não acho, por exemplo, quando o Galo ganha a Libertadores, eu não vi um grande apelo assim, do Galo que ganha a Libertadores. Teve mais pelo Ronaldinho até, né? Que é uma estrela mundial. Mas não foi aquela coisa que se fosse o Ronaldinho ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. Aí entra o que o Eduardo acabou de falar, para o Brasil. O Flamengo acho que ia fazer carreata o Brasil inteiro enchendo o saco. E o que me incomoda também, Cristiano, que tu vê que eles torcem, né?
Torcem. Tu vê na Globo um Corinthians e Grêmio, é complicado, né? Cara, assim... Por isso só que eu tenho uma forma pra secar o Inter, né? Que eu só seco o Inter ouvindo as transmissões daqui. Porque eu seco a minha consciência tranquila. Sim. Tu vê a transmissão deles lá. Ah, incomoda, cara. Incomoda. Cara, tu sabe que eu vou dizer uma coisa pra vocês, não me incomoda isso deles não falarem no Grêmio. Não me incomoda mesmo, sabe? O que me incomoda é vender essa pecha de serem emissoras nacionais. Então, não são, entendeu? Se assume, né? Se assumam exatamente. Se assume como não sendo. Olha, galera, nós vamos falar disso, vocês querem escutar, querem ver, assistir sobre isso. E nesse sentido, óbvio que, como gremista, acredito que vocês também devam sentir isso, tanto quanto eu. É ótimo quando a gente vai, por exemplo, no Allianz Parque e elimina o Palmeiras. Ah, sim, É sensacional quando tu tá a mídia inteira enchendo o saco, e a gente vai lá e segura um 0x0 lá no Itaquerão lá e, enfim, sabe? E dá uma avacalhada na campanha do Corinthians. 6 é minutos, ótimo, cara. é ótimo. E aí nesse ponto, por demais. exemplo, pra te ver que a gente falou de Palmeiras e São Paulo, pô, o Santos que tá lá, sofre. Que é um clube que tem uma grandeza tanto, ou até pra mim, maior que o Palmeiras. Tem uma história, né? Nos anos 60, os grandes de São Paulo eram Santos e Palmeiras. Exato. São Paulo estava por baixo, né, pela construção do estádio, e o Corinthians nem se fala, então. E nessa linha que o Flávio falou, é bom, né, o Grêmio aqui do rodapé do país, né? Incomodar eles, né? Cara, e eu acho... E se tornar o maior campeão de Copas do Brasil, né? Libertadores. E Libertadores. Que... E obrigar, porque assim, ó, ano passado eles foram obrigados a falar do Grêmio. Eles foram obrigados a falar do Grêmio. Cara, mas era meio constrangedor quando eles falavam do Grêmio. Vou dizer assim, não, sem querer Porque não tinha conhecimento, eles não aprofundam, nem o debate. Tu matou a charada, tu chegou no cerne da questão, Eduardo. Tipo, o Christian Fiolo, que vai nos ajudar nos próximos programas, que trabalha na agência Rádio Web comigo, ele falava uma coisa: eu não olho mais o linha de passe, Christian. Porque eles só falam a mesma coisa do Grêmio. É o melhor futebol do país. E ponto. Isso. Eles não analisavam, não aprofundam. Agora a Fox faz aqueles campinhos do início do ano, sabe? Sim. Cara, no campinho tava Jailson Arthur. Como assim Jailson Arthur? Quem é em sã consciência que vai pôr... Entendeu? Ah, tá, o Arthur tá machucado. Tá, mas isso não invalida que o Arthur vai jogar a temporada pelo Grêmio. A não ser que seja vendido. Aí é uma outra situação. Claro. Entendeu? E aí é o que o Eduardo fala, mostra desconhecimento do clube. E tem uma frase, Talvez cara, o PVC não, que é um cara que aí liga. tá, eu ia citar ele agora. Tem uma frase do PVC que eu acho espetacular. Eu fico empevecido citando o Peninha, falou isso aí pro PVC uma vez na SPN. Naquele... Bola da vez aqui. Bola da vez. Tem esse Bola da vez no YouTube, galera. É genial. Eduardo Procurem e vejam. É genial. E o PVC tem uma frase muito boa, cara, num debate que até se pegou fogo, sabe, na ESPN, sobre isso aí. Tipo, foi tão a rede social, sabe, incomodou tanto eles, que eles colocaram uma pauta que era essa pauta lá que nossa, entendeu? Se eles dão mais espaço realmente, e o PVC falou. Falta conhecimento para os jornalistas de Rio São Paulo sobre o futebol do resto do país. E ele falou uma frase para mim que simboliza isso. Ele disse assim: não é grave eu, tu, fala Trajano, Juca, e não sei se era o Arnaldo, nós não sabermos o reserva do Basel da Suíça. Não, isso não é grave, a gente vai lá, pesquisa e descobre. Agora, não saber o reserva do Grêmio... E não sabe. Entendeu? Então, por isso, pra mim, é uma falta de conhecimento. Cara, o ano passado... Eles nem olham os jogos do Grêmio, cara. O ano Eles não passado olham os jogos. eu tava desempregado, então eu via direto os programas da tarde de todas as emissoras. Um pouquinho de cada um. E era muito engraçado no Fox Sports Rádio, que sempre começava quando ia falar de Grêmio. Sempre deixava pra último, mesmo que tivesse sido o jogo da Libertadores mais importante da rodada. E aí começava o papo Grêmio. Beleza, ganhou, vamos dizer assim, a vitória na estreia, 2-0. Me fugiu o nome do time venezuelano, pelo amor de Deus. Zamora. Aí o cara assim... Não, Zamora não é um bom exemplo. 4-1 contra o Guarani do Paraguai. 4-1, Guarani do Paraguai, o Grêmio tinha sido desclassificado do Campeonato Gaúcho, 3 gols do Barres. Quando ia começar o debate sobre o Grêmio, o cara, o Barres está fazendo os gols no Grêmio que não faz no Palmeiras. Já mudava. Era por que o Barres não fazia no Palmeiras os gols que agora estava fazendo no Grêmio. E nem tá fazendo tanto gol, tinha já chegado há 1, 2 meses
E foi a partir dali que ele teve aquela boa sequência que acabaram os 18 gols. Então, quer dizer, os caras não queriam discutir o Grêmio. Era óbvio, entendeu? E também uma questão... foram forçados pela tabela, claro. o Grêmio ser o maior concorrente ao Corinthians no título brasileiro, pela campanha da Copa do Brasil E agora pelo Tri. e pelo Libertadores. E também tem a questão de mercado, né? Eu acho que Não, isso aí isso é fundamental, né? De eles terem mais audiência de Rio São Paulo, porque tem mais gente, né? É uma questão meio... Pra consumir. É, bem lógica. Né? Não, mas eu acho que eles só tinham que assumir O essa postura. problema é só assumir, né? É só né? assumir essa Isso aí. postura, entendeu? Só que dói, cara. Pra mim, assim, ó... E agora falando dos clubes do interior, voltando a essa discussão, eu acho que é foda pra quem torce pros times do interior aqui. Os times da Zona Sul, que tem torcidas fanáticas, como São Paulo e Rio Grande, Brasil e Pelotas, o Pelotas, que tá numa draga, mas tem uma torcida fiel. Sim. O Caxias e o Juventude, tanto que tem aquela faixa, né, anti-Grenal. Anti-Grenal. E eles devem sofrer há muito mais tempo. Sei lá, a gente tem em Porto Alegre uma rádio chamada Rádio Grenal. Meu Deus do céu. Entendeu? Pros caras. O sala de redação, por exemplo, agora vai ter 1h30. Não falo sobre os times do Não interior. fala nada. Não fala nada. Absolutamente nada. É verdade. Ninguém falou que o Caxias foi desclassificado pelo Atlético Paranaense ou que o Novo Hamburgo desclassificou o Cuiabá. devem ter dito... O Aimoré perdeu pro Cuiabá, aliás. eles devem ter dito, foi desclassificado e acabou a conversa. Dão os gols. É? 4 times do Rio Grande do Sul que jogaram nesse meio de semana pela Copa do Brasil, né? Sim. O Inter, o Aimoré, o Novo Hamburgo e o Caxias. Aham. Mas é difícil pra gente, né? E olha só, e se não vende o mando de campo, hein? Pois É. Isso é pro outro bloco. E aí, galera, vocês acham que isso não tem reversão mesmo que o... Se não ganhasse tudo essa temporada, essa é a mesma Não, coisa. A gente é resumo, eu resumo 2 motivos que a gente já debateu aqui, né? Falta de conhecimento e aí mercado, né? Mas claro que com todos esses problemas e tal, pelo menos eu sinto isso, assim, principalmente quando eu tô lá em São Paulo, que mesmo não tendo toda essa exposição, eles falam ao mesmo tempo, quando se tem a falar, eles falam com muito respeito. Isso aí é uma coisa que não dá pra tirar, assim, Sim. não se fala com desdém, não se fala do Grêmio assim, digamos assim, desmerecendo, não. Sabem que aqui tem um clube que quando vai pra lá sempre joga de igual para igual, sempre em condições de vencer. Mas não vou muito no lugar comum, Flávio. Sim, sim. Não sai do lugar comum. Mas tem-se um respeito. Eles sabem que aqui tem um clube de grandeza igual às grandes potências do Mas que do São tá. Paulo. É clichê. É tão ou maior vencedor quanto eles aqui. Ô Cristian, é tão clichê pelo seguinte, faz 3, 4 anos que o Grêmio joga um futebol que encontraria a sua história, né? Verdade. Exato. né? O futebol que é toque de bola, mais clássico, Desde o Roger. desde o Roger. E aí, esse ano, Que eles descobriram isso. não descobriram, cara, porque esse ano tu vai ver, se tiver um mata-mata, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio é copeiro. Cuidado, o Grêmio é Já volta- cascudo. já É um volta time uma- que marca forte. E Não, aí, pô, até eles falaram, até alguns falaram, né, que o Grêmio jogou futebol na final do Libertadores, que é isso que tem que se fazer para se ganhar uma competição. Como se o time de 95 não jogasse futebol. Pois é. E olha, eu vou te dizer, dos times que eu vi do Grêmio, nenhum é mais emblemático do que o que começa em 95 e vai até 97. exatamente. Eu tô falando na postura, na técnica e na tática. Aquele time dentro e fora de campo, ao meu ver, né? Foi uma geração formadora de caráter. Né? Tanto que a gente vai fazer uma brincadeira daqui a pouco sobre uma escalação pegando os 3 times do Grêmio campeão da Libertadores. Boa. E sem saber a opinião de vocês, eu corto meu braço esquerdo se o time de 95 não tiver mais jogadores que os outros 2. Ai. Brincadeira, corta a parte. Perigoso aí. Não, a gente vai para esse debate. Quanto Prepara o tempo, facão. quanto tempo a gente tá aí já? 15 minutos, Flávio, encerra o bloco, encerra o programa de hoje falando sobre uma dica de cultura aí que tu tem pra galera. Dica de cultura que eu tenho pra galera. Poxa, agora tu me pegou. Não vou falar do Carnaval de Rua da Cidade Baixa, né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, eu falei acho que no outro programa, enfim. Bom, Até falar de um piloto uruguaio. boa, ainda bem que vocês me lembraram. Eu achei, olha só, a gente eu achei é que o Flávio tava fingindo. Eu também fazendo um charminho, valorizando. Juro pra vocês que eu esqueci, porque a gente tinha combinado de falar da Fórmula E, não falar Isso. Enfim, tá. Documentário bacana no Netflix,
fala sobre um piloto uruguaio, o Gonzalo Rodrigues. Ele morreu, se não me engano, em 97, agora me fugiu o ano. Ele ia correr a temporada da Fórmula Indy pela principal equipe, a Penske. Ele ia correr, se não me engano, já junto com o Hélio Castro Neves. Ele morre num acidente, num treino no circuito de Laguna Seca, nos Estados Unidos, enfim. E esse acidente gera uma comoção toda no Uruguai. Pilotos emblemáticos falam, Tony Canaan, o próprio Barrichello, que era muito amigo dele. Tá no Netflix, o nome do documentário é Gonk, que é o apelido dele. E, enfim, o nome dele é Gonzalo Rodrigues. Era uma promessa do automobilismo uruguaio que acabou não se confirmando, porque ele morreu antes de estrear na temporada seguinte. Tá no Netflix. Netflix. É só uma piadinha infame, cultural, agora infame. Tá. Tu viu esse meme que tem uma foto do Senna com o Rubinho? Não. Os dois comendo um lanche, comendo um X, né? É um hambúrguer. Aí tá o Senna no meio do X e o Rubinho nem abriu ainda. Aí o Rubinho ali tá até pra comer o X. Eu posso contar o contexto dessa história rapidamente? Rapidamente nós estamos por 16 minutos. Aquela foto era entre alguns, era um treino, entre algumas corridas, enfim, e aí eles resolveram ir pra Disney. E aí eles convidaram, tipo, é o Rubinho, o empresário dele, mais um gaiato lá, e o Senna tava sem ter o que fazer. E o Senna chegou pro Rubinho, eu posso ir com vocês? E o Rubinho meio que ficou assim, pô, bora! E aí eles foram comer o tal do hambúrguer, e o Senna ele é o primeiro a comer, porque o próprio Senna dizia, fazia muito tempo que eu não comia um hambúrguer. De tão atleta que ele era, enfim. Então esse é o contexto. E é legal, né? O meme, né? E hoje virou um meme sensacional. Tem que passar depois pra galera aí. A gente vai criar um perfil no Facebook. Fala aí rapidinho sobre esse perfil aí, Eduardo. Na página do Facebook. Agora tá estourando Na tempo. página. Em breve, Respirando o Grêmio também no Facebook. E aí vamos botar esse meme do Senna e do Barrichello. Sensacional. Galera, por hoje é só. Aquele abraço.